Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Hoje é um vídeo para nossa reflexão. O que é que leva alguém querer continuar numa empresa, presidindo uma empresa que tem uma dívida de 600, 700, 800 milhões de reais? Você pode responder? Eu não saberia responder. Mas o que acontece? Há 2 dias do jogo mais importante do ano do São Paulo, que vai ser na quinta-feira, aqui mesmo no Morumbi, contra o Atlético Goianiense, para tentar chegar à final da Copa Sul-Americana, para tentar, quem sabe na decisão, conquistar o título e aí garantir vaga na Libertadores do ano que vem. Há 2 dias disso, o São Paulo deve anunciar, hoje, terça-feira, se os conselheiros aprovaram ou não, foi uma votação virtual na segunda-feira, a mudança do estatuto. Para que a mudança do estatuto? Para o presidente, Júlio Casares, que deve ficar no comando do time até o final de 2023, para que ele consiga, de repente, a prorrogação, consiga participar de uma nova eleição, tente a reeleição para ficar mais um tempinho no cargo. Numa empresa que está devendo, até onde a gente sabe, cerca de 700, 800 milhões de reais. Tem essa decisão importante no campo, mas essa decisão administrativa é de deixar a gente pensativo. Se for aprovado, os conselheiros já votaram, o anúncio vai ser feito nessa terça-feira. Aí os sócios é que vão decidir se o Júlio Casares poderá ou não se candidatar à reeleição. Não é de hoje, ele não é o primeiro, vários antes dele fizeram a mesma coisa, aliás, com poucos resultados práticos para o futebol do São Paulo. Esse é um dos temas que a gente vai falar. E quinta-feira está latente, o torcedor está apreensivo, o Rogério Ceni também e os jogadores igualmente. A desvantagem é muito grande com relação ao Atlético Goianiense. Vinheta no ar e vamos juntos nessa linha de raciocínio. Vamos lá. Opa, estamos de volta aqui no Estádio do Morumbi, onde quinta-feira tem um jogo decisivo, o principal duelo do São Paulo até agora na temporada 2022. O São Paulo está numa enorme desvantagem. Aliás, a desvantagem do São Paulo é enorme nas 3 frentes em que ele está disputando. Copa do Brasil precisa reverter lá no Maracanã o jogo da volta, porque aqui no Morumbi perdeu por 3-1 para o fortíssimo Flamengo. No Campeonato Brasileiro está a 5 pontos da zona do rebaixamento. O São Paulo vem de uma sequência aí de 4 derrotas e 1 empate na temporada 2022. E tem a Copa Sul-Americana. O São Paulo tomou uma traulitada lá para o Atlético Goianiense por 3-1 também, com aquela expulsão irresponsável do Igor Gomes, que vai estar de fora no jogo da volta e precisa reverter. 2 gols pelo menos de diferença no tempo normal, ou 2 gols de diferença levando a decisão para os pênaltis, ou 3 gols de diferença para levar essa vaga para a final da Copa Sul-Americana depois de 10 anos. Aliás, foi o último título do Rogério Ceni como atleta, em 2012, aqui mesmo no Morumbi, contra o Tigre da Argentina, jogo que teve só 45 minutos, porque a pancadaria foi enorme lá nos vestiários, uma pancadaria gigante, depois dos argentinos batendo muito no Lucas Moura, e o jogo não teve volta, não teve segundo tempo, mas o São Paulo foi declarado campeão. Foi o último título do Rogério Ceni como atleta, agora ele tentando o primeiro título dele como treinador com o São Paulo. Pois é, tudo isso em jogo, essa desvantagem enorme, o São Paulo com jogadores expulsos nos 2 últimos jogos, o Wellington contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o Igor Gomes eu já citei aqui, tudo isso e os bastidores do São Paulo preocupados com a reeleição, ou a possibilidade de reeleição do presidente Júlio Casares. Gostaria da sua opinião sobre isso. O que você acha? Você acha que o Júlio Casares deve continuar mais um mandato? Ele deve ter o direito à reeleição? Quem vai decidir se o Conselho tiver aprovado, o anúncio vai ser hoje, quem vai decidir são os sócios do São Paulo, se aprovam ou não essa mudança no estatuto para a reeleição do presidente Júlio Casares. Tem o aspecto positivo, tem o aspecto negativo, tem os 2 lados.
O que é que você acha? Com relação ao time, a gente já falou, o Igor Gomes vai estar de fora, porque ele tomou cartão vermelho no jogo de ida contra o Atlético Goianiense. O Luciano não treinou na reapresentação do São Paulo, é dúvida, mas em compensação o Rogério Ceni vai ter vários jogadores de volta. Aí passou um torcedor aí gritando meu nome, não sei se você conseguiu ouvir aí, mas é legal. Carinho do torcedor, carinho das pessoas na rua. Eu falei do Luciano, que é dúvida, eu falei da volta de jogadores importantes, jogadores que devem estar à disposição, o Miranda e o Éder. O Éder teve uma indisposição estomacal, o Miranda também tinha um problema físico, os dois voltaram a treinar, ficam à disposição do Rogério Ceni. Assim como jogadores que foram poupados no jogo lá em Cuiabá, no empate 1-1. São vários deles, praticamente todo o sistema defensivo. Tem o Diego Costa, o Léo, tem o Rodrigo Nestor do meio-campo e também o Caleri que é o artilheiro do time na temporada 2022. Todos eles à disposição do técnico Rogério Ceni, claro que vai usar a força máxima. A única dúvida fica com relação ao gol. O Felipe Alves foi relativamente bem no empate em Cuiabá. O Jandrei não vinha bem nos últimos jogos. O Rogério Ceni, ainda na Arena Pantanal, foi perguntado sobre a possibilidade ou não do Jandrei ser mantido para o restante da temporada. Ele deu aquela resposta protocolar. Lembrando que essa resposta foi dada no domingo. Vamos lá. Rogério Ceni. Imaginar o resto da temporada é muito precipitado, talvez, né? Eu acho que toda vez que há derrotas, existem num time grande, quando você trabalha num time grande, existem as críticas, elas fazem parte. É direcionada a um jogador, a outro jogador, ao próprio treinador em determinado momento. Então a gente vive jogo a jogo. Nós vamos voltar, chegar 5 da manhã, não sei que hora a gente chega, né? Eu vou de madrugada, agora a gente volta, até todo mundo chegar em casa, nós vamos se recuperar, terça e quarta nós vamos trabalhar pensando no jogo e também na decisão dessa posição para o jogo de quinta-feira. Não respondeu, mas você pode. Você acha que o Felipe Alves deve ser mantido no gol para esse jogo decisivo contra o Atlético Goianiense? Ou você acha que o Jandrei deve voltar à meta? Eu, particularmente, deixaria o Felipe Alves. Tecnicamente, os dois são muito parecidos, mas o momento do Jandrei é um momento de uma fase não muito boa. Ele andou tomando gols que normalmente não toma e não caiu muito nas graças da torcida, sobretudo nos últimos jogos. Agora vamos falar do ataque. O São Paulo, só para finalizar, o São Paulo precisa, eu já disse aqui, pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. 3 gols no tempo normal para conseguir essa vaga direta para a final, para pegar ou o Del Valle, o Independiente Del Valle, ou o Melgar. O Del Valle já abriu 3-0 no jogo de ida, agora tem o jogo da volta. Quantas vezes na temporada o São Paulo conseguiu vencer por 3 gols de diferença? Você sabe? Lembrando que foram até agora 61 jogos. Em apenas 7 oportunidades, em 61 jogos, o São Paulo teve 28 vitórias. Dessas 28, apenas 7 o São Paulo conseguiu vencer por 3 gols de diferença. E eu vou relembrar para você. 3 dessas vitórias largas foram ainda no Campeonato Paulista, que o São Paulo chegou na final contra o Palmeiras, perdeu o jogo da final. Vitórias maiúsculas do São Paulo por 3 gols de diferença, pelo menos. São Paulo no Campeonato Paulista, lá em fevereiro fez 3-0 no Santos, jogando na Vila Belmiro. No Mirassol, jogando no interior, 3-0 também, e 4-1 no mesmo Mirassol, outro jogo aqui no estádio do Morumbi. 3 gols de diferença, que é o que o São Paulo precisa. Na Sul-Americana, o São Paulo também teve 2 placares elásticos. Contra o Jorge Wilstermann, 3-0, e contra o Universidade Católica do Chile, 4-1. Os 2 jogos foram aqui no estádio do Morumbi. No Campeonato Brasileiro, na abertura do Campeonato Brasileiro, 4-0 estava nesse jogo contra o Atlético Paranaense aqui no estádio do Morumbi. E depois a última vitória, a mais recente do São Paulo, contra o Red Bull Bragantino, também aqui no estádio do Morumbi por 3-0. Ou seja, em 25% das vitórias do São Paulo, gente chegando aqui no São Paulo, portas batendo, é sempre assim. Cuidado, hein, senão a porta vai ficar frouxa, porque a batida foi forte. E não estava nervoso, aparentemente, não. Acho que a borracha, né? Acho que a borracha que está vencida, precisa de uma manutenção. Então, o São Paulo conseguiu, em
25% das suas 28 vitórias, esse placar que precisa para não sofrer muito, para não levar a decisão para os pênaltis. E ainda assim precisa de 2 gols para levar para os pênaltis. O São Paulo precisa de pelo menos 2 gols, mas você sabe qual é a média do São Paulo em 2022? Em 61 jogos foram feitos 94 gols. É um número importante, mas o São Paulo tem uma média por partida de 1,54. 1,54 não são 2 gols, que é o mínimo necessário. Ou seja, o ataque do São Paulo vai precisar caprichar muito mais. O Calleri, que sofre bastante, muita pancada dos adversários, o Calleri vai ter que reencontrar o caminho do gol. Luciano, eu já disse, é dúvida, então serão 90 minutos de muita adrenalina, de muito sofrimento. A direção do São Paulo preocupada com a reeleição e o Rogério Ceni preocupado em levar o time para mais uma final de campeonato. E você? O que você está preocupado? Com a possibilidade de reeleição do Júlio Casares ou com o jogo de quinta-feira? Ou com as duas coisas? Deixa aí o seu recado, sua opinião, seu comentário, seu palpite e a gente volta com um novo vídeo para a gente voltar a desabafar por aqui. Tá bom? Grande abraço para você, beijo no seu coração, até a próxima. Valeu, tchau!